Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos traz um ensinamento muito essencial para a nossa vida. Esse ensinamento onde ele mesmo diz que não veio chamar aqueles que são justos, perfeitos, mas veio chamar os pecadores, ou seja, aqueles que necessitam de um caminho de santificação. Mas é claro que Jesus Cristo, quando ele fala isso, ele não está dizendo que existe alguém que seja perfeito, porque perfeito sobre esta terra somente ele e a sua Mãe Santíssima. Mas Jesus Cristo está dizendo que ele veio chamar aqueles que se reconhecem pecadores, ou seja, para adentrar no caminho de discipulado, tem que haver uma experiência com o perdão dos pecados, essa contrição, esse arrependimento e um desejo de adentrar nesse caminho de santificação. Por isso que o Evangelho de hoje ele nos mostra justamente esse caminho, um caminho que Jesus Cristo ele quer fazer conosco. Por isso que nesse chamado vocacional de Mateus, nós encontramos algumas realidades bem interessantes para a nossa meditação. Se nós olharmos, nós vamos ver que Mateus estava na coletoria de impostos. Jesus, passando por aquele lugar, vai dizer unicamente: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Ou seja, o chamado de Deus na nossa vida é um chamado que nós precisamos aprender a corresponder. Nós precisamos aprender a ir ao encontro daquilo que é a perfeição do chamado de Deus, que é essa correspondência a esse chamado, essa correspondência vocacional, onde Jesus ele nos chama para segui-lo e nos chama para formar em nós aquilo que são os dons essenciais para que nós possamos realizar uma missão específica. Por isso que Mateus ele levanta da coletoria de impostos e começa a seguir a Jesus Cristo, porque o chamado de Deus ele toca no mais profundo da nossa alma, e enquanto nós não correspondemos a esse chamado, nós continuamos ainda como que inseguros, continuamos ainda com aquele vazio existencial no nosso interior. Nós continuamos ainda a buscar em coisas dessa terra o que só Deus pode nos dar. Mas veja, quando Mateus levanta da coletoria de impostos e começa a seguir a Jesus Cristo, o evangelista, que é o próprio Mateus, vai relatar a sua experiência, que Jesus vai à sua casa e ali senta à sua mesa. Veja que aqui nós temos uma imagem essencial daquilo que seria a imagem de união com Cristo, com Deus, porque estar na casa significa participar de uma intimidade. Sentar à mesa também significa esta mesma intimidade.
Por isso que não basta seguir a Jesus Cristo, nós precisamos também convidá-lo a adentrar dentro de nós, para habitar no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida interior, porque é nesse lugar, a nossa casa, que é morada de Deus. Ali Jesus ele se depara com várias circunstâncias, como na casa de Mateus. Na casa de Mateus estava Mateus, um recém-convertido, um desejoso de mudanças e de uma vida plena, mas ali também o próprio evangelista vai dizer que vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Veja, a nossa vida é uma vida onde nós estaremos sempre crescendo e amadurecendo, purificando os pecados, os vícios e potencializando as virtudes. Por isso que, se nós olharmos bem, nós vamos ver que dentro de nós Deus habita, mas dentro de nós também existem esses cobradores de impostos e pecadores, que são as nossas más inclinações, que são os nossos pecados, os nossos vícios, que infelizmente estão dentro de nós e que Jesus precisa conviver com eles. Mas veja, quando nós desejamos uma união com Cristo, com Deus, nós começamos a entender que Jesus Cristo ele quer habitar dentro de nós, para que dentro de nós ele possa ir restaurando e purificando todas essas coisas que não são boas dentro de nós, para que dessa forma nós possamos ter uma unidade cada vez mais íntima com Deus e possamos realmente ter essa experiência de que Deus habita dentro de nós. Depois, no Sagrado Evangelho, nós vemos ali como que os discípulos fariseus vão reclamar com os discípulos de Jesus, porque ele, Jesus, sentava com os cobradores de impostos e os pecadores. Mas Jesus ele vai dizer: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Aqui nós vemos o grande ensinamento. Jesus ele nos chama a reconhecer os nossos pecados, as nossas limitações, porque muitas vezes a gente fica se cobrando de muitas coisas, mas não se abre a essa experiência verdadeira do perdão de Deus, porque é necessário reconhecer-nos pecadores, limitados, necessitados da misericórdia do Pai, que nos vem através do perdão dos pecados realizada pelo próprio Cristo no Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ter essa docilidade para com a obra de Deus em nós, para que possamos corresponder o chamado de Deus, possamos convidar Jesus para habitar no nosso interior, para que Ele purifique o nosso coração dessas limitações, desses pecados, desses vícios, desses cobradores de impostos e pecadores, que nós possamos verdadeiramente corresponder o chamado de Deus, mas principalmente possamos reconhecer os nossos pecados, as nossas limitações que nos impedem de ir dando passos cada vez mais concretos para a união com o próprio Deus. Por isso que o Evangelho de hoje nos chama a essa reflexão sobre a nossa vida espiritual, onde Deus vem ao nosso encontro. Ele tem a iniciativa, mas nós precisamos corresponder o chamado de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.